Oi pessoal, tudo certo? Nós vamos fazer hoje a nossa última parte da revisão de toda a matéria que nós tivemos de conhecimentos integrados nessa primeira etapa das aulas remotas. Essa revisão vai ser sobre as linhas imaginárias nos mapas. Nós vamos rever qual é a função delas, como que elas se chamam e aonde que a gente usa esse tipo de coordenada, tá bom? Vamos ver então a nossa revisão e depois tem algumas atividades no Google Forms que eu vou passar para vocês também. Bom, pessoal, o nosso assunto dessa videoaula então é a revisão sobre as linhas dos mapas, não é? Seja no globo, no mapa, vocês já perceberam que nós encontramos sempre, né, traçadas linhas verticais e horizontais, não é, pessoal? Vejam aqui esse exemplo, né, desse desenho num globo terrestre. Existem essas linhas imaginárias que a gente vê em todos eles, né? As verticais se chamam meridianos, né? Ou seja, essas linhas de pé que vão do Polo Norte ao Polo Sul, e os paralelos, que são as linhas deitadas, né? Cortam o mapa no sentido leste-oeste, certo? Então, repetindo, os meridianos são as linhas verticais, os paralelos são as linhas horizontais. Então, verticais, meridianos, horizontais são os paralelos. Vamos lá. O principal paralelo, nós vimos que é a linha do Equador. Olha ela em vermelho aqui neste mapa-mundi. Né? Ela mede 0 grau, né? Essas linhas são medidas em graus, e ela divide a Terra em duas metades, em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ou seja, para cima do Equador no mapa é o hemisfério norte, para baixo do Equador do mapa são as terras e águas do hemisfério sul. Bom, além da linha do Equador, nós temos dois outros paralelos importantes, né? Dois ao norte e dois ao sul. Então dá o total de 4. Ao norte do Equador, quem que nós temos? O Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Olha aqui, o Equador, Trópico de Câncer, esse amarelo, Círculo Polar Ártico, este outro amarelo. E ao sul do Equador nós temos mais dois paralelos importantes, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Vamos ver onde eles estão. Olha aqui o Equador, então ao sul nós temos o paralelo Trópico de Capricórnio e o paralelo que se chama Círculo Polar Antártico. Então, repetindo, linha do Equador, o principal paralelo. Outros 4 importantes, 2 ao norte e 2 ao sul. Ao norte estão o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Ao sul do Equador estão o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Já o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Lembra, eu até falei para vocês que ele tem esse nome porque ele passa pelo bairro de Greenwich, em Londres, onde fica um laboratório, né, geográfico astronômico muito importante. Ele também mede 0 grau, só que ele divide a Terra em outros dois hemisférios, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. O hemisfério oriental, também chamado de Oriente, ele fica à direita do mapa. E o hemisfério ocidental, ou hemisfério do Ocidente, fica a oeste do mapa. Vamos ver. Olha aqui então, o meridiano de Greenwich também mede 0 grau. Ele também corta a esfera terrestre ao meio, só que em vez de dividir a Terra em hemisfério norte e sul, ele divide a Terra em hemisfério oriental e ocidental. O hemisfério oriental à direita do mapa, o hemisfério ocidental à esquerda do mapa, do meridiano. Certo? Vamos lá. A gente pode medir as distâncias em graus, né? Ou em relação ao meridiano de Greenwich, ou em relação ao Equador. Essa distância que algum lugar do mapa está em relação ao meridiano de Greenwich, tanto a leste como a oeste, se chama longitude. E a distância que um certo ponto está em relação à linha do Equador se chama latitude. Isso também nós já vimos. Então, repetindo,
Longitude é a distância de um ponto qualquer em relação a quem? Em relação ao meridiano de Greenwich. E latitude é o nome que recebe a distância de algum ponto da Terra em relação à linha do Equador. Vamos lá. Nós localizamos então qualquer ponto do mapa onde um paralelo e um meridiano se encontram. Por exemplo, esse ponto A. Vejam, esse ponto A amarelo que está sobre a Austrália é o encontro deste paralelo que eu estou mostrando aqui para vocês, que nós estamos vendo que ele mede 130 graus, com este paralelo que eu estou mostrando aqui deitado, que mede 20 graus. Então, este ponto A, que está no encontro do paralelo 20 graus com o meridiano 130 graus, né? É a localização dele. Então, ele está 20 graus ao sul do Equador e ele está 120 graus a leste de Greenwich. Vejam aqui o meridiano de Greenwich. Então, esse ponto está a oeste. Quanto a oeste? 120 graus a leste de Greenwich. E olha aqui a linha do Equador. Quanto ele está distante do Equador? 20 graus. Então, ele está 20 graus ao norte ou ao sul? Ao sul do Equador. Certo? Então, repetindo, a coordenada geográfica de um ponto da Terra é a combinação, né, do encontro do paralelo com o meridiano naquele ponto. Repetindo, esse ponto A, em relação à linha do Equador, ele está 20 graus abaixo, então ele está 20 graus ao sul do Equador. Em relação ao meridiano de Greenwich, ele está 120 graus a leste, então ele está 120 graus a leste de Greenwich, à direita de Greenwich. Tá ok? Então, essa distância, né, essa coordenada, essa localização exata do ponto se chama coordenada geográfica. O Brasil, né, o território brasileiro, se nós olharmos o nosso mapa, ele é cortado por dois paralelos importantes. O Equador, aqui ao norte, ele corta os estados do Pará, do Amapá, de Roraima e do Amazonas. Olha aqui. E o Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Olha o Trópico de Capricórnio aqui. Não sei se dá para vocês notarem bem, ele está numa linha tracejada, mais fraquinha aqui. Ele passa pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Certo? Então, dois paralelos importantes cortam o nosso país. O Equador e o Trópico de Capricórnio. Certinho? Então, essa foi a nossa revisão de hoje das linhas imaginárias nos mapas. Pessoal, nós temos então algumas atividades sobre essa revisão das linhas imaginárias nos mapas aqui na ferramenta chamada Google Forms, que vocês já estão acostumados com ela, não é? Então temos aqui nome completo, marca a série que cada um está, quinto A, quinto B ou quinto C. Vamos ver a primeira questão então. Nos mapas, os paralelos são o quê? São as linhas imaginárias horizontais, ou seja, deitadas. São as linhas imaginárias verticais, ou seja, em pé. Ou são o ponto de encontro entre uma linha vertical e uma horizontal? Qual é a resposta correta? Quem prestou um pouquinho de atenção, super fácil, não tem segredo nenhum. Aqui nós temos então a representação do globo com as linhas deitadas e com as linhas em pé, com as horizontais e as verticais. Eu quero saber então, repetindo, qual é o nome, o que são os paralelos. Qual é a explicação para paralelos? Paralelos são as linhas deitadas em pé ou é o encontro de uma linha com outra? Número 2. Existem dois paralelos importantes que passam pelo Brasil. Quais são eles? Quem passa pelo Brasil? O Equador e o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ou é o Trópico de Capricórnio e o Equador? Qual é a resposta correta? Apenas uma. Então, vejam direitinho. Quem esqueceu, dá uma olhadinha no mapa do Brasil, cortado pelas linhas imaginárias, para rever. Aqui a posição do Brasil no mundo, não é? Então, ele é cortado por duas linhas imaginárias. Eu quero saber o nome delas. Número 3.
Olhando a posição da linha do Equador em cima do Brasil no mapa, nós podemos concluir que a maior parte do nosso território, a maior parte do Brasil se localiza onde? A maior parte do Brasil está no hemisfério sul, ou seja, ao sul do Equador, no hemisfério norte, ou seja, ao norte do Equador, ou no hemisfério oriental, onde fica a maior parte das terras brasileiras, né? Para baixo do Equador, ao sul, para cima do Equador, ao norte ou no oriente. Vejam aqui o Brasil, cortado pela linha do Equador. Então, só olhando nesse mapa, a gente já tem uma noção de qual hemisfério está o Brasil. Número 4. O meridiano de Greenwich é o principal do planeta Terra. Olhando no mapa a posição do Brasil em relação ao meridiano de Greenwich, nós podemos dizer que o nosso território, que o nosso país está totalmente ao norte, está totalmente no hemisfério oriental ou está totalmente no hemisfério ocidental. Onde que o Brasil está em relação ao meridiano de Greenwich? Então, peguem um mapa, localizem o meridiano de Greenwich, localizem o Brasil e vejam se o Brasil está ao norte, se o Brasil está à direita, a leste, no oriente, ou se o Brasil está à esquerda, no oeste, no ocidente. 5. Latitude é a distância em graus de um ponto da Terra em relação a quem? O que é latitude? É a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, em relação ao círculo polar ártico ou em relação ao Equador. Então, nós temos aqui uma ilustração que também, de bater o olho nessa ilustração, dá para perceber, o que é, então, latitude. Número 6. O paralelo que corta as terras geladas próximas do Polo Norte recebe qual nome? Então, olhem o globo terrestre, localizem o Polo Norte. Qual é a linha imaginária que passa por ele? Que passa por terras lá pertinho do Polo Norte? É o Círculo Polar Antártico? É o Círculo Polar Ártico ou é o Trópico de Capricórnio? Aqui nós temos o globo, com os principais paralelos, então para ajudar na resposta a essa pergunta aqui. 7. A distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich é chamado de quê? É chamado de latitude, de longitude ou de altitude. Quem respondeu uma certa pergunta anterior a esta parecida, com certeza vai saber responder essa de boa, tá? Então aqui nós temos Greenwich. Como se chama um ponto que se localiza tanto a oeste como a leste de Greenwich? Esse ponto nós chamamos, essa distância em relação a Greenwich nós chamamos de latitude, de longitude ou de altitude. 8. O ponto exato de encontro de um paralelo com um meridiano é conhecido como o quê? Como se chama o ponto onde um paralelo se encontra com um meridiano? É uma coordenada geográfica? É uma coordenada científica? Ou é uma coordenada terrestre? Então vejam aqui alguns pontos, no encontro de um paralelo com um meridiano. Como se chamam esses pontos? Esses pontos são coordenadas geográficas, científicas ou terrestres. Número 9. Ao observarmos o mapa do Brasil, notamos que o Trópico de Capricórnio corta o nosso território. Na altura de qual estado? Então peguem o Brasil e vejam por qual desses estados aqui o Trópico de Capricórnio passa. Ele passa por Goiás, pelo Amazonas ou por São Paulo? Olha aqui uma foto de uma rodovia onde tem uma placa dizendo: aqui passa o Trópico de Capricórnio. Vocês já devem ter visto, Bom, número 10. Preste atenção no mapa-mundi. As linhas imaginárias cortam quem no mapa-mundi? Cortam apenas as partes de terra, ou seja, os continentes e as ilhas. Cortam apenas as partes cobertas de água, ou seja, os oceanos e os mares, ou corta tanto as partes de terra como as de água.
Então veja, olha o meridiano de Greenwich e os principais paralelos no mapa mundi. Eles cortam quem? Apenas os continentes, as partes coloridas, apenas os oceanos e mares, as partes azuis, ou corta tanto continente como o oceano. Tá bom, gente? Então tentem responder. Na próxima aula nós corrigimos. E então, criançada, viram mais esse pedaço da nossa revisão? É um assunto leve, é um assunto não é difícil, então eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Façam lá as atividades do Google Forms que eu expliquei. Na próxima aula a gente corrige, tá bom? E a gente volta na próxima aula com uma aula diferente. Até mais então. Tchau, tchau.